Boa tarde a todos. Bem, vou falar um pouco para vocês de uma odisseia que eu passei na Inloco, que é a empresa em que trabalho e sou um dos cofundadores, de como a gente democratizou dados e como isso teve um impacto na gestão e como foi essa minha mudança de mindset, para perceber o impacto que tecnologia tem na comunicação e na forma que as pessoas interagem. Eu sou um pouquinho narcisista, vou falar um pouquinho de mim no começo. Eu nasci em Mossoró. Eu acho que poucos conhecem Mossoró. Mossoró fica no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte. E é uma cidade relativamente pequena, se a gente comparar com os padrões de São Paulo, mas já chegou Coca-Cola lá. A gente já tem Coca-Cola e já tem um shopping, ou seja, tem vida moderna. Eu estou em Recife desde muito jovem, ou seja, eu me considero recifense. Não sei se vocês já estiveram lá, o sotaque é bem característico. Eu sou antissocial digitalmente. Eu nunca instalei o WhatsApp e nunca usei. E às vezes isso é até um problema. E às vezes eu fico até com pena. O Bruno está organizando, acho que ele não conseguiu uma comunicação direta comigo, a não ser por e-mail. Não tenho Facebook. Para não dizer que eu não tenho rede social, eu sou obrigado a usar o LinkedIn, porque é o meio que a gente tem lá de ter o meu cargo e aparecer em termos de trabalho. Se quiserem, me adicionem no LinkedIn, eu respondo. E sou VP de engenharia da Inloco. Estou responsável aí por liderar cerca de 80 engenheiros na Inloco. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui conhece a Inloco? Levanta a mão. Tá. Então eu vou tirar aí uns 5 minutinhos da palestra para explicar um pouco para vocês. A Inloco é uma empresa de tecnologia. A gente criou uma tecnologia que é capaz de localizar as pessoas dentro de ambientes. Sabe aquela imprecisão que acontece quando você vai pegar o Uber e está dentro de casa? É exatamente isso que a gente está resolvendo. E a gente resolve isso sem usar nenhum hardware. A gente usa apenas os sensores do celular. De Wi-Fi a bússola, e com isso a gente consegue identificar que a pessoa está dentro de ambiente. Por exemplo, eu conseguiria dizer que a pessoa está aqui na Africaneca, na conferência da QCon. Esse é o grande diferencial da Inloco. Isso nos traz precisão em uma escala, porque eu consigo, sabendo os pontos de localização da pessoa, entender o comportamento dela. E como eu posicionei a gente como uma plataforma de localização, isso quer dizer que existem aplicações em cima dessa plataforma. Como funciona? A gente instala um SDK em aplicativos parceiros e a partir daí esses aplicativos passam a ter essa capacidade. E a gente desenvolveu dois negócios. Um negócio de mídia, em que o anunciante paga apenas pela visita gerada pela publicidade, explicando, você vê um anúncio, por exemplo, você viu um anúncio da Pizza Hut e foi na Pizza Hut comer uma pizza ou usar o cupom, o anunciante só vai pagar pela visita e não pela quantidade de anúncios impressos. Essa mesma capacidade a gente está entregando para aplicativos. Imagine aí um aplicativo de ride sharing, você está saindo do aeroporto e ele poder interagir com você no momento certo. Dizer, 50% de desconto no táxi. E aí ele vai estar interagindo com você no momento certo, na hora certa. Bem, essa é a Inloco, e como todo recifense é megalomaníaco, eu não sei se vocês conhecem essa história. A gente tem o maior shopping da América Latina. A gente tem a maior avenida em linha reta da América Latina. A gente da Inloco acabou herdando isso por padrão. E hoje a gente tem empresa de localização com a melhor localização da América Latina. A gente está na frente do Marco Zero de Recife. Esse é nosso escritório hoje. Só alguns números para concretizar isso. Hoje somos mais de 150. Mais de 600 aplicativos estão instalados na nossa base. A gente gera aí cerca de 15 terabytes de dados por dia. Estamos recebendo aí cerca de 1 milhão de requests por minuto e temos mais de 70 milhões de usuários na base. Tá. Eu não vim aqui falar da Inloco, eu vim falar um pouco sobre os desafios de dados e como isso impactou a gestão. Então vamos contar um pouco essa história. Tudo começou quando a gente criou uma equipe de dados na Inloco em 2015. Esse era o nome, equipe de dados. Bem genérico, porque a gente não tinha uma capacidade de extrair dados. A equipe tinha 3 propósitos. O primeiro era extrair os dados, porque estavam em aplicações ou em bancos. Segundo, analisar esses dados, que era uma competência que a gente até então não tinha. E terceiro, criar soluções para que isso fosse escalável. Esse era o objetivo da equipe. E a gente estava começando a brincar com a sopinha de letrinhas. Isso aqui é um ecossistema de processamento de Big Data. Foi nessa seara que a gente estava se metendo. Em 2015, acho que o Spark estava numa versão 0.2, eu acho, algo parecido. Ou seja, não tinha uma versão estável ainda.
tudo muito bonito, legal, vamos trabalhar com o processamento de dados, mas não foi bem assim. Isso aqui é um exemplo de burn down chat daquela época. Não sei se vocês já viram um parecido, mas a ideia é que ele caia, que ele vá queimando. Esse daí não está caindo. E, e não foi porque a gente não usou a metodologia certa ou algo do tipo. Eu lembro que nessa época os plannings da gente demoravam 4 horas. Ou seja, o planejamento estava sendo feito, a gente conseguia quebrar as tarefas. Só que o que aconteceu? A gente fez a primeira extração de dados, a gente fez a primeira análise e a gente entregou isso para o negócio. E aí as pessoas passaram a tomar decisão baseado nisso. E aí eu gosto de citar o Pequeno Príncipe. Você é eternamente responsável por aquilo que você cativa. No fim das contas, o que é que aconteceu? A gente fez a primeira análise, fez a segunda, e a gente passou a ser uma equipe de atender pedido. E isso é exemplificado por aquele burn down chat. A gente começava um sprint e planejava, vamos implantar um framework de engenharia de dados para poder escalar. Não, agora eu tenho que contar quantos usuários nós temos. E isso entrava no nosso pipeline, no nosso backlog. E assim, constantemente. Tá. Como foi que isso aconteceu? E aí eu vou pedir desculpas, infelizmente, eu tenho que falar desse passo que é sair do monolito para microserviços. Eu acho que essa é a história mais repetidamente contada, por isso que eu botei ali o devir. Tudo começou quando a gente era um monolito, a gente era pequeno, a gente tinha que começar com um projeto, e aí todo mundo trabalhava no mesmo software. E aí a análise de dados acontecia ali. Aqui era um projeto que tinha um banco de dados, uma aplicação web, e toda a análise era feita em cima dele. Isso é massa, você está começando, e aí eu gosto de mostrar essa curva de crescimento, baseada aí no Blitzscale, ou crescendo adoidado. No começo, você é bem devagar, você vai no primeiro cliente e não escala. Você muda a proposta, você faz um projeto para outro cliente e não escala. E aí o projeto é bem autocontido, fica dentro da equipe, tudo funciona legal. Você não tem escala nenhuma, só que quando as coisas passam a funcionar, não tem planejamento que dê certo, o negócio cresce absurdamente. E aí, para eu dar um exemplo, a nossa primeira aplicação foi em Rails. Ela estava recebendo 0 RPM e saiu para 100 mil do dia para a noite. Claramente a gente não estava pronto para isso. Do nada, nosso autoscale estava com 20 máquinas, nosso banco estava gargalado. Foi um nó cego. Foi dureza. Ou seja, esse passo para microserviços nem sempre é um mar de flores. A gente acabou separando as aplicações e acabou ficando uma pendência, que é a gente compartilha banco de dados. Ali eu estou mostrando já 3 equipes, foi um momento em que a gente começou a crescer, e o banco de dados está ali no meio, como o ponto a ser quebrado que não foi. E aí foi onde surgiu lá aquela historinha que eu contei para vocês, da equipe de dados. A equipe de dados fez-se necessária. Era essa equipe que entrava dentro desses bancos de dados e fazia a extração para a gente poder ter acesso aos dados. Porque o que é que aconteceu? Antes um banco ele comportava a consulta. Agora a gente tinha que fazer consultas em cima de log, porque nenhum banco estava aguentando. Foi um crescimento muito agressivo. E isso gerou outro problema, que é cada aplicação dessa tinha uma infraestrutura diferente e uma forma de logar seu arquivo diferente. Ou seja, a gente acabou criando uma Babel de línguas dentro da mesma empresa. E aí uma mudança em qualquer aplicação impactava o fluxo da equipe de dados. A gente criou uma contagem de quantas requisições a gente tem por usuário. Aí foi lá, alguém mexeu na API e mudou um parâmetro da requisição, quebrou tudo. Puf. E isso era constante. Tá, vocês têm contexto, vamos falar um pouquinho de gestão. E aí eu vou falar um pouco de decisões estratégicas. Eu comecei esse papel de gestão na virada de 2016 para 2017. E aí foi que eu virei VP de engenharia de fato. Bem, sou gestor, o que é que eu vou fazer? Como é que faz isso? Eu passei por um momento de transição, em que eu parei de ser um engenheiro e passei a me preocupar com pessoas. E aqui eu queria trazer 2 ensinamentos que eu vivi. O primeiro é a mudança de mindset. Eu vi isso do VP de engenharia do Netflix, que nessa mudança eu fui atrás de alguém para buscar uma mentoria. E ele me falou algo que foi muito certo e eu percebi muito tempo depois. Quando você sai de um engenheiro, você é um engenheiro, você se cobra muito pela entrega. Para você, você se realiza quando você entrega alguma coisa, quando você cria um software que escala e tudo mais. Quando você passa para ser um líder, uma pessoa de gestão, você tem que entender que você vai ter uma escala maior porque você vai conseguir entregar através de pessoas. E manter as pessoas motivadas,
com desafios, ou seja, o seu mindset tem que mudar. Você tem que parar de se cobrar por entrega e sim se cobrar por como é que eu faço essas pessoas performarem. Outro ponto que eu queria trazer nessa minha mudança é, naquela época lá, em que eu estava na equipe de dados, aquilo ali durou acho que cerca de 7 meses, a gente só atendendo demanda. Eu estava na sinuca de bico. Em Recife, acho que a gente chama mato sem cachorro, eu não sei porquê. O que é que acontecia? Era demanda por todo lado, e basicamente a única vontade da gente era abrir um buraco no meio da terra e meter a cabeça, para dizer, eu não quero mais fazer. Isso aqui é uma cena do Cidade Deus em que Buscapé está na sinuca de bico. E a dica que eu tenho para dar é, quando você está no papel de gestão, você não pode se cobrar por entrega. Quando eu saí da equipe, que eu olhei o panorama do que estava acontecendo, claramente para mim era, a equipe está com duas responsabilidades. Eles estão atendendo a operação e tentando ser criativos. E até a metodologia que você adota para esses dois modelos diferentes são diferentes. Um a gente pode adotar Kanban, e aí você vai assimilando demandas, e na outra Scrum, por exemplo. E sequer eu estava percebendo isso. Eu estava no meio do fogo cruzado. E aí eu gosto de uma palavra que eu acho muito importante, que é impassibilidade, que é diferente de insensibilidade. E eu acho que isso casa muito com o momento de tomada de decisão estratégica. Você tem que ser impassível para não tomar as decisões à flor da pele. Eu posso dar outro exemplo que eu li, eu não tenho memória, ou seja, eu posso falar o nome aqui completamente errado. Mas eu acho que foi de Nixon, que é o seguinte, quando ele estava muito chateado, muito emputecido com alguma coisa, ele escrevia uma carta, ele guardava e ele analisava ela 2 dias depois, para saber se o que ele tinha escrito realmente condizia com a realidade. Basicamente isso aqui que eu estou tentando dizer para vocês, não tomar as decisões impetuosas. Tá, vamos voltar para o problema. O problema era, as equipes não falavam a mesma língua e a gente tinha uma forte dependência da equipe de dados. Quais eram os requisitos que eu queria para poder resolver esse problema? Primeiro, eu enxerguei que a equipe de dados não deveria ser uma equipe de dados. Dados deveria ser uma competência dentro das equipes, e não uma competência funcional da empresa, ou seja, uma equipe funcional que atendia toda a empresa. E para isso eu precisava tornar todos os dados acessíveis, através de infraestrutura. E eu botei um açúcar aí, que foi uma necessidade que eu queria, que era poder tomar decisão em tempo real. E isso poderia acelerar a gente. Tá. Eu percebi que trazer uma competência, ou criar uma competência nova para todas as equipes envolve mudar a empresa. E aí é mudar o mindset da empresa. E aqui está a minha primeira ação estratégica. O que é que eu fiz? Antes de implantar uma nova plataforma, eu fui equipe a equipe, trabalhando isso, que era, a gente vai criar uma nova infraestrutura e vocês vão ter que desenvolver uma nova competência dentro da equipe de vocês, que é essa competência de análise de dados. Por que eu fiz isso? Porque eu percebi que, para isso ser adotado pelas outras equipes, a gente ia ter que repriorizar o roadmap. Ou seja, eu ia ter que competir para o roadmap. Se eu não fizesse isso, nunca seria adotado. Número 2, as equipes tinham que se sentir participantes do processo. Elas tinham que entender o que estava acontecendo. Era uma mudança que tocava todas as equipes da empresa. Ou seja, eu fiz uma agenda de mudança que envolveu a empresa toda. Inclusive, foi levada para a alta gestão. Eu acho que isso aqui é um dos takeaways aí que eu tiro desse movimento. Tá, vamos falar um pouco de decisões de gestão. Eu falei de decisões estratégicas, eu percebi que tem um problema que envolvia toda a empresa, mas agora eu precisava de uma equipe para poder executar esse projeto. E era um projeto que ia ser usado pela empresa toda. E aí, como é que eu criei essa equipe? Eu defini aqui um framework pensando em como eu mentalizo isso. E eu dividi em 3 fases. A primeira é, que competências você precisa para essa equipe? A segunda, qual o perfil das pessoas que vão compor a equipe? A terceira, o tamanho da equipe, porque importa, e dependendo do tamanho, isso aumenta a complexidade de comunicação. Falando de competência, como a gente estava falando aqui de infraestrutura e de dados, claramente eu precisava de uma pessoa que tivesse uma expertise de infraestrutura, não tivesse medo de mexer na Amazon ou no Linux ou no kernel ou em nada, soubesse um pouco de dados, ou pelo menos tivesse essa capacidade de aprender. E dados eu falo ferramentas de Big Data, Hadoop, Spark, que são muito específicas e eram muito imaturas na época. E essa terceira competência eu botei porque eu percebi que depois que a gente implantasse os sistemas, essas pessoas tinham que agir como mentores, ensinando as outras equipes a adotar. Tá, competências definidas, agora vamos falar um pouco de perfil. Eu gosto muito de um artigo que eu li num blog chamado First Round, que é do CTO do Looker, que é uma plataforma de visualização. Ele define competências de pessoas associando a super-heróis.
E eu gostei muito disso. Competência não, perfil, desculpa. E ele diz, tem pessoas que têm características mais específicas em um desses perfis. O primeiro deles é o de Flash. Qual é o desenvolvedor de Flash? É aquele desenvolvedor que, independente do problema, ele vai tentar entregar da forma mais rápida possível. Ele não vai se preocupar com o código, ele não vai se preocupar se está usando uma tecnologia X ou Y, ele simplesmente quer entregar. Esse cara, geralmente, você dá um projeto no outro dia, ele passa a madrugada executando, no outro dia ele está aqui, está pronto. Talvez não da melhor forma, talvez não da forma mais escalável, mas da forma mais veloz. Esse é o primeiro perfil. O segundo perfil é o Aquaman. Esse daqui tem a capacidade de ir nas profundezas do oceano. Ou seja, é o cara que, se tiver um problema no kernel, ele vai aprender e vai mexer. Eu vou dar um exemplo aqui que é bem específico da Inloco. Eu sou um dos fundadores e outro fundador também era de engenharia. A gente tudo saiu do Centro de Informática, que é a Federal de Pernambuco. E um dos nossos fundadores, ele acabou criando um setup de rede sem saber. Claramente o Aquaman. Ele comprou switch, router, tudinho, porque a empresa precisava de uma infraestrutura de rede. Bem, o outro Aquaman que a gente tem, recentemente criou um patch em C para uma biblioteca do Redis. Ou seja, são caras que não têm medo de entrar nas profundezas do oceano e da escuridão que tem lá dentro. O outro perfil é o Priester. Esse daqui gosta de organização, ele gosta de cuidar das coisas. É aquele cara que vai ter um cuidado com o código, ele vai tentar organizar o código da melhor forma, ele vai ter um apreço maior por processos, rituais. Geralmente essa pessoa é a pessoa que tem toque. O último perfil é o Spielberg. Não me pergunte por que ele botou Spielberg no meio dos super-heróis, que não faz sentido nenhum para mim. Mas ele botou. O Spielberg é a pessoa que tem aquele tato por usabilidade. E não só usabilidade de interface gráfica, às vezes de contrato de APIs e coisas desse tipo. É aquele cara que gosta de deixar as coisas perfeitamente legíveis para humanos. Definir perfis. Agora eu vou falar um pouco de tamanho. Eu separei também equipes em 3 tamanhos, por necessidades diferentes. 2 pessoas, quando você está querendo velocidade, isso é claro para mim, porque 2 pessoas a gente só cria um canal de comunicação. Você está ali com o cara do lado e diz, ei, vamos fazer isso? Vamos, tá certo, vamos fazer. Se você tem mais de 2 pessoas, eu estou botando aqui até 6, você quer um pouco de robustez. Em que sentido? Você passa a ter competências que têm que ser divididas. Sei lá, eu preciso de 2 pessoas de back-end, 2 de front ou 2 de dados. Até 8 pessoas, eu botei aqui uma equipe mais multidisciplinar. Ou seja, você passa a ter a necessidade de uma pessoa de marketing, de design. Por que eu separei assim? Eu acho que à medida que a equipe cresce, você passa a ter uma complexidade de comunicação. E aí faz-se necessário você ter alguns mecanismos de gestão, para que a equipe esteja alinhada. Eu botei aqui uma fonte que é de um artigo recente da Gojek, que é uma empresa de ride-sharing da Ásia, que fala um pouco sobre isso. Para você ter uma ideia, hoje somos 150, se eu botar aqui, vão dar 11 mil conexões na empresa. Ou seja, o negócio vai crescendo exponencialmente. Definir competência, perfil e tamanho. E aí decidi que eu queria que esse projeto saísse muito rápido, porque era um projeto que a empresa necessitava, tinha um gargalo muito claro. E era um projeto que necessitava de pessoas que não tivessem medo de mexer no core. E aí a equipe que eu decidi foi uma equipe de 2 pessoas, com um The Flash e um Aquaman. Vamos falar um pouco, então, de soluções. Defini a equipe, eu tinha um requisito claro, tinha um problema para resolver. O que foi que a gente implantou? Foi então que a gente entrou na seara do Kafka. Acho que muita gente deve ter ouvido aqui em outros talks. Como é um talk de gestão, não vou falar muito de tecnologia, mas em linhas gerais a gente adotou um centralizador de logs, que é o Kafka, e um cara para processar, que é o Spark. E essa dupla aí acabou resolvendo o problema de multidisciplinaridade. A gente não tinha mais várias equipes mexendo com dados, apenas era jogar lá e o dado estaria acessível. Para o problema de línguas diferentes, a gente acabou adotando uma língua franca, tanto para inserção de dados, quanto para leitura. Eu estou sendo bem superficial, e aí para Peixoto, que foi uma das pessoas que implantou o nosso Warehouse, não bater em mim, eu botei aqui a arquitetura completa. E quem quiser saber um pouco mais,
tem uma fonte aí do nosso blog post que ele explica como foi essa evolução da arquitetura de dados da gente. Tá. Um dos takeaways da palestra é o impacto que isso teve. O primeiro impacto foi como isso impactou a autonomia das equipes. Eu vou dar uns passos antes. A gente passou 4 meses para implantar aquela arquitetura de dados que eu mostrei aqui atrás. Só que só implantar ela não quer dizer que as equipes e as tecnologias que as equipes usavam estavam plugadas nela. E aí teve um segundo momento em que a gente teve que educar as pessoas e repriorizar o roadmap das equipes. E aí aquela decisão que eu tomei um pouco lá atrás de fazer com que a empresa toda participasse dessa agenda, que eu chamei de plataformização, ajudou nisso. Fez com que essa adoção fosse mais rápida. Em linhas gerais, a gente repriorizou os roadmaps de todas as equipes, ou seja, eu pausei a empresa por 2 meses, e aquela equipe formada lá pelo Aquaman e pelo The Flash passou a ser equipe de mentoria e de workshops. A gente criou alguns workshops para, de forma massiva, ensinar todo mundo, e eles também estavam disponíveis para sentar com as equipes e explicar como a infraestrutura funcionava, como é que você tinha acesso a dados, como é que você logava. Por que eu estou explicando isso? Porque é muito importante esse ponto. Imagine se eu tivesse criado uma equipe de pessoas muito introvertidas. Provavelmente eu ia ter um problema para fazer com que a mentoria funcionasse. E aí a adoção poderia não funcionar, ou seja, todo o projeto ia por água abaixo. Os impactos disso na empresa. Primeiro, a gente tinha um gargalo, que era a equipe de dados. Um gráfico bem ruimzinho, bem mal feito esse, mas era só para exemplificar que a equipe de dados era um gargalo para todas as outras equipes. E depois disso, dados passou a ser uma competência de várias equipes. Hoje, para vocês terem uma ideia, há pessoas de marketing que entram naquela infraestrutura e conseguem fazer uma consulta, sem ser uma pessoa técnica. E pessoas mais técnicas conseguem fazer consultas usando outras ferramentas para análises massivas. Outro grande ganho foi um ganho de produtividade. Isso aqui é um código escrito em Spark para fazer uma contagem. O que é que acontecia aqui? Um engenheiro tinha que pegar uma demanda lá que tinha naquele backlog, que chegava de demandas, escrever um código gigantesco. Isso aqui eu estou falando um código aqui, não é nem tão grande, de 10, 20 linhas. Ligar uma máquina na Amazon, colocar para processar, esperar alguns minutos, ou talvez horas, dava erro, ele tinha que voltar. Em linhas gerais, isso era um processo que tomava dias para o engenheiro ter acesso ao dado. Estou falando do engenheiro, e não a pessoa que pediu. Isso quando ele entendia o que foi pedido. Porque não foi ele que gerou a demanda, não foi ele que gerou o dado, ele simplesmente estava consultando. Ou seja, muitas das coisas que aconteciam eram, eu quero saber quantas pessoas visitaram a Pizza Hut. Aí tá, lá vai o engenheiro, pegou do backlog, criou o código, executou, chegou a resposta, o cara, não era Pizza Hut. Era Pizza Hut, antes ele teria que ter visitado uma Subway. Aí lá vai de novo. O engenheiro tem que criar outro código, fazer outro deploy. Isso tomava tempo, isso tomava dias. Hoje, a gente executa isso assim. Simplesmente a gente escreve um SQL, executa ele e espera alguns minutos para sair a solução. Ou seja, a gente teve um ganho de produtividade enorme na empresa, em que a gente saiu de 2 dias para poder extrair, ter uma análise de dados para 2 minutos. Além do ganho de produtividade, isso nos trouxe um ganho de comunicação. Hoje, todos os dados de cada equipe estão acessíveis através de dashboards. E hoje eu consigo ver, por exemplo, a gente tem uma equipe só focada no desenvolvimento mobile. Eu consigo entrar lá e saber quais as métricas daquela equipe eu tenho acessíveis, quais são as tabelas que eu consigo consultar, e a partir dali tomar decisões. A mesma coisa, uma pessoa de vendas pode fazer a mesma coisa hoje. Tá. Takeaways que eu queria que vocês tirassem daqui. E aí é um pouco do fim da palestra. As decisões estratégicas que a gente toma em engenharia, elas têm um impacto direto na forma que a empresa se organiza e na forma que as equipes se comunicam. E eu imagino isso como um vai e vem da lei de Conway. A gente fala muito que a forma que a gente se organiza tem um impacto direto no desenho do software. Se você tem 3 equipes, você vai fazer 3 APIs. Mas quando a gente está numa posição estratégica, isso quer dizer que a gente pode forçar com que essa organização seja dada. E foi o que aconteceu. Eu forcei com que a competência de dados fosse uma competência de cada equipe. E isso tem um impacto direto na forma que a gente se organiza, na cultura da empresa, e é isso. Bem, em linhas gerais é isso.
Estou aberto para perguntas. Obrigado. Ele falou que eu falo nisso aqui. Alô? Parabéns pela palestra, muito legal. Você falou alguns números de tamanho de equipe, para mim não ficou muito claro, desculpa se você falou durante a palestra. Qual que é o tamanho da equipe para manter essa arquitetura girando hoje? A arquitetura girando hoje? Em linhas gerais, aquelas 2 pessoas passaram a tomar conta daquela arquitetura, só que a gente tomou uma decisão de não ter essa equipe de SRE tocando esse data pipeline. Aí hoje eles tocam, mas eles pertencem a outras equipes. Ou seja, hoje diretamente não tem ninguém tocando aquela ali, mas uma equipe de 2, 3 pessoas consegue segurar uma arquitetura daquela. Hoje sua equipe inteira, o time de dados ali que você chamou no começo, o nome já está 100% distribuído, está fragmentado na empresa? Exato, exatamente. Caramba, beleza, legal. Volume de dados, hoje a gente recebe 15 tera por dia. Isso de dados vindos do SDK. Se a gente olhar um pouco para o nosso CDN, eu acho que dá um pouco mais. Mas é isso aí, 15 teras por dia. E a comunicação do pipeline gerada para o evento? Sim, toda a comunicação gerada para o evento. E ali no pipeline a gente tem uma parte que é o Data Warehouse, em que tudo vai para as 3 e a gente consegue consultar depois. Você tem pessoas de dados dentro das equipes de negócio? Ou as próprias pessoas das equipes de negócio fazem consultas direto lá no Metabase, enfim? Pronto. Como a gente acabou criando uma forma de consultar via SQL, algumas pessoas de negócio estavam começando a fazer, só que isso gerou um problema, que é o erro que elas tomavam lá, acabava gerando um pouco de atrito de comunicação. E a gente começou a botar pessoas técnicas dentro da equipe de negócio. E a gente está chamando isso de equipe de analista ou de equipe de BI. Isso está acontecendo agora, com a equipe de vendas, por exemplo. Não sei se não ficou muito claro, mas as ferramentas que vocês estão usando para visualizar. Tá. Hoje a ferramenta mais usada para visualizar é o Redash. Não sei se vocês conhecem. Para a parte técnica, a gente usa o Grafana, usa outras ferramentas mais técnicas, mas a que está usando no Warehouse é o Redash. É isso. Obrigado.